família, olha nós aqui de novo para mais um vídeo aqui no canal De Vasco. Muito obrigado vocês que têm participado nos vídeos. Eu me chamo Márcio De Vargas e você está no canal De Vasco. Eu vim hoje aqui para falar sobre esse jogo aí que a Globo está reprisando, né? Nesse momento ela está reprisando, mas como eu já vi esse jogo aí várias vezes, inclusive nas últimas semanas, eu sempre vejo jogos antigos do Vasco. Estive aqui no primeiro jogo da final também, em São Januário. Estive no 3-0 contra o Grêmio. Primeiro jogo contra o Grêmio em casa. O primeiro jogo contra o Grêmio lá, nós perdemos com gol foi de 1-0. Eu sei que foi cruzamento do Ronaldinho. O Ronaldinho Gaúcho era novo, jogava lá. Então eu vim aí para falar para você aqui que não foi tão fácil ganhar essa Libertadores não. Essa Libertadores aí foi difícil, porque o Vasco começou muito mal. Vou dar aqui um breve resumo, né? O Vasco começou muito mal, perdendo para o Grêmio fora de casa, foi até o México, em Guadalajara, enfrentar o Guadalajara, perdeu também de 1-0. Depois foi até o México novamente, enfrentar o América do México. Aí foi quando conseguiu fazer um gol, o gol do Ramon, mas empatou o jogo, saiu perdendo. E depois, nesse jogo, meu primeiro jogo na Libertadores em São Januário, que eu não residi aqui, né? Morava em Santa Cruz, um bairro aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Todos sabem, todos vascaínos, né? Mesmo os que não são do Rio, sabem que o Vasco é na Zona Norte do Rio, não é na Zona Sul, né? Não é na área nobre, né? É numa área povão. Então, o meu primeiro jogo em São Januário foi esse contra o Grêmio. Mano, mas esse jogo deu uma confusão. Por quê? Porque estouraram o portão. Eu lembro que estouraram o portão. O pessoal do balizamento, do policiamento lá do jogo teve trabalho, bastante trabalho. E o Vasco, lá depois que eu consegui entrar no estádio, o jogo atrasou porque o Vasco travou o vestiário do Grêmio, deu uma travada lá no vestiário do Grêmio. Inclusive na final, essa final tá passando aí, o Vasco teve essa pressão lá também, né, das pimentas lá no vestiário, mas o Vasco fez isso com o Grêmio. O Vasco meteu uma goleada no Grêmio com o Ronaldinho e tudo. E depois o Vasco enfrentou o Guadalajara e ganhou também de 2-0. Esse jogo eu não vi em São Januário. Ganhou de 2-0 e depois empatou contra o América do México. Esse jogo deu confusão, eu estava assistindo na televisão. O Mauricinho deu-lhe uma pranchada na cabeça do cara grandão lá, o cara do América do México. Deu caô. Aí começaram lá nos mata-mata, que foi a oitava de final, encaramos o Cruzeiro, um jogo difícil. Esse jogo de 2-1 eu estive aqui, foi esse jogo, 3 jogos eu assisti. Grêmio, Vasco 3-0, Cruzeiro, Vasco 2-1 e Barcelona do Equador, tudo aqui em São Januário, Vasco 2-0. Esse jogo começou duro, o Vasco saiu perdendo, teve um pênalti e depois o Vasco virou o jogo. Donizete jogou muito esse jogo, jogou muito nesse jogo, Donizete não, o Luizão jogou muito nesse jogo. O Luizão jogou muito, fez o gol, cruzamento do Felipe, esse jogo de 2-1. Aí o Ramon não, o Luizão ele tava infernizando nesse jogo, fez uma jogadaça ali, tocou o Felipe bateu pro gol, a bola sobrou pra ele e ele acabou fazendo 2-1, né? Viramos o jogo. Vasco, time da virada, ali começamos a acreditar mais. Aí fomos lá pro Rio Grande do Sul. Pedrinho resolveu jogar muito esse jogo. Pedrinho jogou muito nesse jogo. Nesse jogo não, contra o Grêmio, né? Foi pra lá, saímos na frente, depois o Grêmio fez o gol. Quem fez o gol também foi o Guilherme, nesse 1-1 lá em Porto Alegre. Voltamos para São Januário, lá vem o Grêmio de novo, jogo mais difícil, né? 1-0, gol de Pedrinho. Pedrinho jogou muito nessa fase contra o Grêmio. Pedrinho praticamente foi o que liderou o grupo ali para eliminar o Grêmio. E depois nós pegamos aí o River Plate, né, brother? River Plate também foi duríssimo. Esse jogo eu não vim aqui em São Januário, que pena que eu não vim aquele jogo. O Vasco ganhou de 1-0, gol do Donizete, do Pantera. Pantera meteu 1-0. E depois daquele jogo lá inesquecível, lá na Argentina, né, o gol do Juninho. E empatamos aquele jogo, saímos perdendo para um jogador que jogou muito tempo aqui no Brasil, no Cruzeiro. O Sorin fez o gol de cabeça e o Juninho acabou aquela bola mágica lá do Juninho, né? Gol do Juninho, né? Depois do River Plate tivemos essa final aí, em que o cara, quase que eu não vi nesse jogo muito cheio.
estádio com queima de fogos, lindo, 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 muita gente, lotado, e o Vasco ganhou de 2-0 e culminou aí nessa partida aí que a Rede Globo está transmitindo no dia de hoje, domingo, né? Deixa eu até olhar aqui a data aqui, domingo, dia 24 de maio, tá fazendo a transmissão novamente dessa partida em que o Vasco foi campeão da Libertadores. Umas características dessa Libertadores eu gostaria de falar para vocês. Foi a Libertadores até aquele ano de 98, até aquela data, que havia mais campeões da Libertadores participando. Haviam 7 campeões da Libertadores naquela época. E foi a primeira participação dos times mexicanos. Também foi a primeira vez que a Libertadores patrocinou, pagou, né, prêmios e muito patrocínio. Começou a atrair os continentes todos, foi por isso que entrou o México nessa época. O México sempre foi um país considerado bem estruturado. E também foi o primeiro time a ganhar a Libertadores no ano do centenário. E acredito que o único, né, é o nosso Vasco da Gama. Então eu resolvi vir fazer essa resenha aqui com vocês. E no final aqui, esse jogo aí foi incrível. Eu assisti esse jogo tem uns 4 dias que eu assisti no Acervo DVD 10 Vasco. Eu já falei desse canal aqui. Eu gostaria, essa história do Vasco é linda, né, cara? Eu vim aqui só pra fazer essa resenha com vocês, trocar uma ideia, pra não ficar sem colocar vídeo, né? Tô sabendo aí de tudo aí, em relação ao Edmundo ter falado, não concorda, que tá fazendo campanha, o lance do Yaya Touré. Tô tentando aí, pensando aí se eu faço um vídeo sobre a Fla Press, que é aquela imprensa lá da Fox, né? Do jeito que os caras tratam o Vasco. E também tô sabendo do PVC e do Zinho ter falado desse lance aí. Cara, eu vou dar minha opinião aqui. Quanto ao Edmundo ter falado, eu acho que tem aí um pouco dele ser lá da Sempre Vasco. Quanto ao Zinho ter falado, é amigo do Edmundo, né? O cara é um cara 100% do Zinho, eu gosto muito do Zinho, apesar de ter sido jogador do Flamengo. É um jogador respeitador, né? Um cara que respeitou a instituição Vasco da Gama. Falou que tem dinheiro para receber lá no Vasco, que nem cita isso, mas falou. Cada um tem uma opinião, entendeu? Respeito. Mas eu acho que o Edmundo é porque ele é da Sempre Vasco, o Zinho porque é amigo do Edmundo. E o PVC, mano, e esses caras da Fox, que eu tô pensando em fazer um vídeo, isso daí é a Fla Press, parceiro. Isso daí é dor de cotovelo, é aquele tudo que a gente conhece. Agora eu gostaria de falar pra vocês aqui, bem rapidinho, eu vou ler um tweet aqui que eu vi lá, né, na rede social. Cara, incrível o pensamento dessa menina aqui. Eu não vou dar o nome dela não, mas eu vou falar aqui um comentário que ela fez sobre o Cruzeiro, comparando aí nesse caso com o Vasco. Se liga aí. Vou ver se eu consigo deixar na frente aqui para você entender bem. Cruzeiro, em meses, não aguentou o que o Vasco suporta há 20 anos. Digo e repito, quantas vezes forem necessárias. Nenhum outro clube brasileiro tem a força de uma torcida quanto a nossa. Carregamos o Vasco nas costas, no peito e na alma. Nunca vi torcida mais apaixonada. Terminando aí com esse tweet aí, cara, sensacional. Por isso que o Vasco aí, ó, conquistou a Libertadores sem ajuda de ninguém. Não precisamos da ajuda de ninguém. Ganhamos desse jeito aí que você viu. Se você quiser, pega lá, Acervo DVD 10 Vasco. Tem um vídeo lá muito legal, a história da Libertadores, a história do Vasco na Libertadores. Tu vai saber aí como que foi detalhes das partidas, né? E, cara, eu digo pra você, o Vasco é pra quem acredita, irmão. O Vasco é brabo, o Vasco é sinistro. Então, ó, muito obrigado por você assistir, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E ao Vasco, tudo. Ao Vasco, tudo. Belezinha?